Shalom! 2025, janeiro já está terminando e eu tenho uma pergunta para te fazer. Você tem dado ouvido à voz de Deus? Porque Ele está te chamando, Ele está nos chamando. Em 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, pois, o teu servo está ouvindo. Deus está tentando falar conosco todos os dias de várias maneiras. Agora, ouvir o que Ele está falando é uma decisão pessoal. Porque quando nós damos ouvidos à voz do Senhor, nós passamos a viver uma nova realidade na nossa vida. Você tem vivido as mesmas realidades do passado? Você tem se deparado com as mesmas situações, com os mesmos desafios, com o mesmo estilo de vida? Se você, por algum minuto, tem se deparado com a resposta sim, é porque certamente não tem dado ouvido à voz de Deus. Porque se nós passarmos a ouvir a voz de Deus, certamente a nossa realidade vai mudar. O Samuel, ele era pequeno e ele não tinha ouvido a voz de Deus ainda. Nas primeiras vezes que Deus o chamou, ele não reconhecia quem era que estava chamando. Ele ficava indo ao profeta Eli, que já não ouvia mais a voz de Deus. Pela sua desobediência, por não querer consertar aquilo que estava errado, ele já não ouvia mais a voz de Deus. Mas Deus estava dando uma chance para o menino, ele tinha um chamado, e ele chamava: Samuel, Samuel. Uma pergunta que eu quero te fazer nessa mensagem: você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido quando Ele chama? Quando Ele te chama, você reconhece quem é que está chamando? Deus não está interessado em simplesmente nos assistir e ver o que nós estamos fazendo. Ele está interessado em relacionar conosco. Ele quer ter um relacionamento com você. Portanto, eu quero te fazer um convite: evite as distrações que têm tentado impedi-lo ouvir a voz de Deus. Nós temos que ter uma intimidade com o nosso Pai. Então prepare-se para ser surpreendido pela voz do seu Pai. Decida ouvir a voz de Deus. E se preciso for, mude a sua rota. Se preciso for, mude o seu estilo de vida. Mas 2025 não vai vir de mão beijada. Começa por dar ouvido à voz de Deus. E depois de dar ouvido à voz de Deus, decida viver o que Ele tem para você.